certamente muito especial para todas nós por aqui. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro, aos nossos ouvintes e a nossa convidada, Marcela Porto, arquiteta e urbanista, que veio falar para nós discutirmos, né, falarmos desse tema, maternidade e arquitetura. Muito assunto para a gente falar, né? Todas mães aqui na bancada, então vai ter muito assunto para a gente conversar. Bom dia, Camila, Pedro, em especial. Bom dia a todos que nos escutam. É um tema bastante interessante e essas mães aqui presentes, né, que tem 3 e 4 filhos, tem muito assunto para falar. Menina do céu, se juntar as filharadas dessa galera aqui, Pedro Panoc, minha Nossa Senhora, a gente forma um timezinho de futebol por aqui, né, não, Val? Aquela que não entende de futebol, são quantos jogadores mesmo? Você tem quantos filhos? 4. Homens. 11 jogadores, 4, Marcela tem 3. Ah lá, pronto. Não, dá um time. O time tá completo. Aqui, menina. 9h09, mas certamente vai ser uma manhã super especial para todas nós por aqui. Val, eu queria que você ficasse à vontade, né, para conduzir o nosso bate-papo, trazer aí as dúvidas sobre maternidade, sobre o trabalho também da Marcela. É um nome que a gente escuta falar muito por aqui, né? Eu acho que ela já esteve aqui com a Marcela Vasconcelos, se eu não me engano, né, Marcela? Ou é a sua primeira vez aqui na CBN? Primeira vez. É a primeira. Ah, então eu escutei o nome dela durante a Casa Cor, eu acho. Mas fica à vontade, Val, para conduzir aí a nossa conversa. Obrigada, Camila. Então, tem várias perguntas aqui para fazer hoje, né? Mas primeiro eu gostaria que você falasse um pouco de você, para que o nosso público, né, te conhecesse melhor, falar a respeito dos cargos que você ocupou, do que você vem desenvolvendo. Aí a gente dá seguimento aqui no nosso tema. Bom, a maternidade, ela tem uma relação muito grande com a minha carreira profissional. Eu, durante muitos anos, desde a minha formação, eu trabalhei como, a maioria desses anos, como diretora de projetos. Trabalhei na gestão do Mauro Mendes, tanto na prefeitura quanto no estado, e sempre tive verdadeira paixão pelo que fazia. Porém, a maternidade tem as suas exigências, né? Em algum momento da vida, um momento próximo, no ano de 2023, eu precisei abrir mão do meu cargo para que eu pudesse me dedicar completamente à maternidade. Completamente não. Para que eu pudesse ter mais tempo para me dedicar à maternidade, dividindo o tempo dela com o escritório, né? Foi aí que, em 2023, 2022, eu fiz essa transição de carreira, quando veio o meu pequeno, né? Eu tenho uma menina de 10 anos, uma menina de 7, e aí Deus nos presenteou com mais um menininho, e para conseguir conciliar tudo isso, foi que eu me tornei a Marcela Porto arquiteta e trabalhando especialmente na área de interiores, que é onde eu atuo hoje. E aí eu tenho mais flexibilidade para conciliar o tempo com as crianças também. Que maravilha, né, Val? E você, Val? Conta um pouquinho da sua experiência. Se me permite sair um pouquinho aqui, ó, do roteiro que a Val sempre prepara com tanto carinho aqui pra gente, mas eu acho que tem essa liberdade poética hoje, não tem não? Pra falar de mãe. Hoje a Val, mãe de 4. São 4 meninos também? 4 meninos. Misericórdia, Exatamente. A Val passou eu. Então, e aí, Val, como é que é isso pra você? Eu também, na realidade, sempre tive um sonho de ter vários filhos, né? Sempre tive isso no meu coração. Fui mãe muito nova, com 20 anos, né? Eu peço para que não pegue a calculadora para fazer as contas aí. Desnecessário. E eu me realizei muito com a maternidade. Lógico que com ela vem também, porque a mãe já tem uma facilidade de sentirmos culpa, né? Eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que estar próximo dele. Eu até estava conversando com a Marcela ali antes de iniciar o programa. E então isso atrasou um pouco ali a minha faculdade, e enfim. Mas, assim, é gratificante, né, ter hoje esses 4 rapazes, né, porque já são homens já, e são meus companheiros, né. Então é isso, eu acho que a maternidade, ela acrescenta, né, pra gente. Como a Marcela falou ali, até vou perguntar já, aproveitando o gancho aqui. Fique à vontade. Que ela disse que quando nós fazemos algo que nós amamos, a gente consegue conciliar isso com maestria. Marcelo. É o que eu dizia ali enquanto a gente iniciou a troca de figurinhas ali sentada nos bastidores, né? Eu falo, uma mãe, quando junta com outra, não tem como não ter o que conversar, Nem não se tem for como. Receita de chá para dor de dente, dor de barriga vai aparecer, viu? Sempre tem um com febre, um doente, sempre tem uma coisa boa, uma experiência legal para trocar. E ali a gente dizia, né, que sobre a profissão, sobre a maternidade. E tudo que a gente faz com amor
Muita gente me questiona, acho que vocês duas também devem receber diariamente a pergunta: como você dá conta? A gente dá conta, porque é pesado, não que a gente não se cansa, a gente se cansa, tem dias que assim é só Jesus na causa para nos sustentar. Mas é um misto de cansaço e prazer, não é? Mas ao mesmo tempo você olha assim, você olha seus filhos, você fala: nossa, que delícia, mas isso é bom demais, tá aqui, ter a companhia deles, se dedicar para algo que a gente ama. E a mesma coisa com o trabalho, acordar todo dia e fazer algo que a gente ama é muito especial. Isso nos dá gás, nos dá vontade para tocar todos os barcos, para remar cada vez mais sem deixar. Sim, é verdade. Eu aí nessa experiência do metropolitano, né, muitas vezes eu acompanho as arquitetas nas viagens, né, e tem uma situação que eu acho que vale a pena eu falar, da arquiteta Ana Paula Guiar. Quero até mandar um beijo, se ela estiver nos ouvindo, né, que ela ganhou uma premiação e o neném ainda estava amamentando. E ela entrou no carro para nós irmos para o aeroporto chorando. Ai, Val, não sei se eu vou dar conta, né? Então tem tudo isso que também mexe com o nosso emocional. Mas eu acho que nesse momento de mães modernas, de mãe à frente de uma família, nós precisamos também conciliar isso, né? Sem culpa. Porque, às vezes, essa liberdade, não, essa autonomia que nossos filhos precisam ter desde cedo, ajudam ele, né, Camila? O que você acha? Exatamente, Val. E a gente sabe que nem tudo são flores também, né? E Sim. até eu queria aproveitar o gancho disso que você fala para até trazer esse questionamento para Marcela, porque ela falava que a maternidade acabou mudando, né? Ali o passo a passo com o qual ela conduzia a profissão. Você, em algum momento, Marcela, sentiu ali algum tipo de julgamento dentro de um ambiente de trabalho? Enfim, às vezes precisou ir ali gestante para uma obra e falou: vixe, aquela ali tá grávida, não vai dar conta, ou tá com filho pequeno em casa, não vou dar esse projeto para ela tocar porque não vai dar certo. Existe isso também? Você já passou por alguma experiência desagradável dessa natureza? Eu acho que em relação à maternidade, não. E eu acho que isso é muito relacionado à postura que a gente tem, né? Das pessoas sempre entenderem o nosso comportamento no ambiente de trabalho, de que a gente tem um comprometimento, né? Independente, a gente vai sempre se esforçar para ser uma boa mãe, se esforçar para ser uma boa profissional. E isso eu acho que está no nosso rosto, no nosso semblante. E as pessoas, eu sempre me senti assim muito, muito respeitada. Mas é algo que a gente, como mulher, sempre vai ter esse desafio, né? De estar sempre provando. De pensar no nosso dia a dia ali, como é que a gente vai provar que a gente, como mulher, consegue equilibrar tudo e entregar o mesmo resultado que o homem não tem esse desafio, né? Porque ainda que a gente fale pai é pai, mas mãe é mãe e ponto final, né? Essa cobrança, ela meio que pode não ser um episódio assim meio que escancarado, né, Val? Mas a gente sabe que esse tipo de julgamento, esse olhar ali meio que desconfiado, ele sempre existe, né? Sempre existe, né? Em várias situações, né? Não só na maternidade, como nas mulheres, às vezes, mais maduras também, eu percebo isso, né? Às vezes, hoje tem um nome que está muito em alta aí, que é o etarismo, né? É verdade. E então, existe esse julgamento. E, assim, a mulher, ela já veio com muita força, né? É sempre muito desafio, né, Marcela? Eu acho que Deus já é tão sábio que já preparou para a gente ter essa força e conseguir superar isso daí, né? Falo que por isso que a mulher, a gente tem eu chamo de facilidade. Algumas acham que é um desafio. Eu falo parto normal. Pra gente poder... Eu tive essa experiência. Dois dos meus filhos nasceram de parto normal e eu falo... E foi justamente numa época que eu precisava ter mais disponibilidade para o trabalho. Então eu falo: Deus me presenteou com um parto tão rápido que eu pudesse no outro dia já estar funcionando, né? No telefone, pelo menos, colocando as coisas em ordem e trabalhando. Então, a gente consegue, eu falo que Deus nos fez perfeita para que a gente pudesse dar conta de tudo. Exatamente. E nessa rotina sua, assim, você tem pessoas de sua confiança aí na retaguarda, nos bastidores, para estar colaborando para que tudo isso funcione? Eu tenho um anjo da guarda. Nossa. Eu não sei se ela está me escutando aqui, porque ela pesquisou hoje onde é que eu ia estar falando. Sério? Ela pesquisou no celular antes de eu sair de casa. Ela falou: eu quero te ouvir. E eu tenho um anjo da guarda que se chama Cláudia. Ela está comigo há 10 anos. Um beijão, se você estiver me ouvindo. Cláudia, todo mundo quer uma Cláudia na vida, né? E eu falo que eu só consigo hoje dar conta de tudo porque eu tenho ela. Se eu não tivesse ela... Aqui em Cuiabá eu não tenho família, né? Sou só eu e meu marido e as crianças. E ela me dá um suporte, assim, que ela
Ela não é mais funcionária, ela já é parte da família. É a família que eu tenho aqui. Tem algumas perguntas já chegando por aqui. Pedro, a qualquer momento você fica à vontade para trazer aí alguma dúvida. Quer fazer um recado primeiro? Isso. Vou pedir pro Pedro trazer um recado primeiro, antes de fazer a pergunta aqui da Vanessa, que está na nossa sintonia. Obrigado, Camila. Quem não gosta de ganhar, né? Se você é uma dessas pessoas, então não deixe de aproveitar a campanha Todo Mundo Ganha da Unimed Cuiabá, porque eu posso garantir que esse nome não é força de expressão. Você, a esposa, o cunhado, o amigo, a vizinha, todo mundo sai ganhando, pois fica protegido com a qualidade Unimed, sem que isso pese no bolso. Um exemplo perfeito disso é o Plano Start, que até o dia 31 de maio sai por R$ 141,69 ao mês para pessoas com até 18 anos. É isso mesmo. Por apenas R$ 141,69 ao mês, você tem acesso a consultas, exames e toda a estrutura da maior operadora de saúde do estado. Mas atenção, viu? Como eu disse, essa condição é válida só até 31 de maio. Então aproveite agora mesmo e ligue no 65 3612 3101 para contratar o seu plano. Tá esperando o quê? Vem com a Unimed Cuiabá, que todo mundo ganha. Camila. 9h20, Camila Piacente, 9h20, já tá aqui na CBN? Ô, Thaís Assunção, fecha a porta aí pra ela não entrar, por gentileza. Aqui tem essa menina aí, ela tá cavando vaga, Val, você acredita? O programa dela é 13 horas, 9h20, ela já tá aqui. Ela tá louca pra dividir a bancada aqui com você. Não sei o que ela tá passeando por aqui esse horário. 9h20, a Val preparou um programa super especial aqui, pra gente falar um pouco de arquitetura, de maternidade. A Marcela nos faz companhia aqui nessa manhã. E antes do Pedro trazer o recado, eu falava que a Vanessa tinha um questionamento. Ela pergunta assim, Marcela, enquanto profissional, você pode dar detalhes para a gente se existem soluções arquitetônicas ou projetos que podem facilitar a rotina das mães em casa? É o detalhe aqui que a Vanessa questiona pra gente, menino. Já misturando um pouquinho ali a maternidade também com a execução dos seus projetos. Já até emendando aqui a pergunta dela, né? Já teve alguma mãe que falou: Marcelo, eu preciso de um negócio aqui pra dar um jeito, pra facilitar a minha rotina de mãe aqui. Tem alguma curiosidade nesse sentido? Como é o nome Vanessa. dela? Vanessa, olha, você sabe que ser mãe de 3 e arquiteta, a gente entende de tudo que a gente precisa para a casa funcionar. Então eu falo que a maternidade, ela me ensinou muito a projetar casas. E eu tenho certeza que hoje eu tenho muitas estratégias de como pensar os espaços melhor, como encaixar, porque foi necessário. Né? Nós tivemos uma família aí que iniciou com um filho, depois fomos para o segundo, o terceiro, e moramos na mesma casa. Então, a casa passou por no mesmo apartamento, e o apartamento foi mudando, foi passando por transformações ao longo aí desses 10 anos, que trouxe uma bagagem muito grande na minha carreira de arquiteta. Isso aí, Marcela, a gente está falando de espaços, de soluções ali dentro de, por exemplo, um espaço pequeno que você vai brincando ali, né, Val, com móveis, enfim, com tudo, para que possa dar conta ali dessa criançada toda? A gente conseguiu pegar um quarto pequeno, colocar espaço para guardar brinquedo, colocar 2 meninas dormindo e ficar bonita ao mesmo tempo. Então, o nosso trabalho como arquiteta é fazer os espaços ficarem funcionais, né? Não só bonitos, porque eu acho que é muito simples você projetar um quarto que seja bonito, mas na hora que vai usar, que a mãe, que a babá no dia a dia está usando, ele não é funcional. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. E ser mãe facilita muito, a gente entende do que funciona, né, na hora de projetar. Sim, esse briefing que faz, né, de início ali para personalizar esse projeto é bem importante, Camila, porque, por exemplo, móveis com cantos pontudos, que pode estar machucando uma criança. Então, tudo isso são detalhes, né, que vocês vão ali adaptando de acordo com a necessidade da família, né? E algo assim que muitos clientes nos procuram, eu fiz muitos projetos de quartinho de bebê. É algo que é referência dentro do nosso escritório. Não sei por quê. Por que será, né? Não sei por quê. Uma bagagem, né?
Mas algo que é muito legal é a gente pensar esses espaços, considerando que as crianças vão evoluir, vão crescer. E é algo que eu troco de ideia muito com as minhas clientes, que é dizer assim, ó, vamos projetar um quartinho que a gente, ó, isso aqui a gente vai aproveitar nessa fase, mas quando ele tiver 10 anos, talvez a gente consiga aproveitar também. Então a gente projeta pensando todas as fases da criança, até que ela cresça e independente que tome as suas próprias decisões. Mas eu acho que isso é importante, a gente entender que cada fase a gente requer alterações no espaço e pensar ele inicialmente para todas essas alterações futuras é algo muito importante. Tá vendo a importância de contratar um arquiteto? Vamos fortalecer isso Né? aqui. Verdade, É economia, acaba sendo economia também, né? Com certeza. 9h24. Pedro Panoc, você tá de olho aí na nossa conversa, meu amigo. Aqui é uma como que fala? Uma conversaiada de mãe, mas eu sei que você sempre tem uma curiosidade, uma coisa para questionar aí a nossa entrevistada. Todos têm mãe, né? Exatamente, fica à vontade, Pedro Panoc. Muito bem, obrigado, Camila. A minha curiosidade vai, e as três podem participar aqui dessa minha curiosidade. A gente escuta muito falar na questão da escolha, né? Em que momento, de repente, a pessoa escolhe ser mãe. Como é que foi para vocês? Eu quero saber da experiência da Marcela, também da própria Val e da Camila Ribeiro, que eu sei que tem, nesse caso, ele tem experiências diferentes. Como é isso para vocês? E aí, Marcela, como é que foi? Foi tudo planejado? Foi no susto? Conta aí pra gente, que esse é o momento de ouvir histórias por aqui. Eu sou cheia de histórias. Ótimo, nós adoramos ouvir. Eu sempre quis ser mãe. Eu fui filha única até os meus 19 anos, que foi quando minha mãe, no segundo casamento, teve meu irmão. Depois meu pai também teve. Mas, enfim, eu fui criada como filha única. E como filha única, eu queria filhos. Quando eu crescesse, quando eu tivesse minha própria família. E eu sempre tive vontade de ter 3. Mas meu marido, 2. E a gente sabe que os planos no final são os planos que Deus faz para nós. E quando nós casamos, no primeiro ano de casamento, veio a nossa primeira. Como o plano já era 2, planejamos ter a segunda com uma data próxima para que crescessem juntos. Tivemos a segunda e achávamos que a fábrica estava fechada. E eu vou dar um susto aqui nas mães que nos assistem, porque eu tive uma terceira gravidez com DIU de Mirena. Aham. Tá? Então quem acha que tá seguro, quem sabe aí vem uma surpresa. Enfim, foi uma gravidez um pouco complicada, ela não chegou ao final. Mas como eu disse, Deus tem um plano que a gente não sabe. Deus sabia o que eu precisava, né? E eu nem sabia que precisava do terceiro filho. E pouco tempo depois da perda, que foi um momento bastante difícil para nós, aí a gente já não via mais a família sem o terceirinho, né? A gente não tinha planejado ele, mas como ele veio, as crianças sofreram muito com a perda. E aí a gente se planejou e falou, então bora. Quem sabe é um menino. E aí veio o guri que veio para completar alegria, né? E trazer tanta alegria para nossa casa. E eu falo assim, filho é bênção. As pessoas questionam muito sobre ter 1, 2, 3, Sim. 4. Eu acho que os filhos, eles vêm para acrescentar. Eu falo que quando o filho vem, a gente tem mais motivação para trabalhar, para correr atrás dos desafios. E eu vejo dessa forma. Toda vez que eu olho eles ali, existe a culpa. Existe. Da gente trabalhar, sair todo dia cedo, mas é uma motivação, assim, que acho que vocês me entendem, né? Nossa, vocês, as hoje... mães que nos assistem, sabem o que é acordar, olhar seu filho e falar, é por você, é pra você, e eu vou correr atrás cada dia mais. Falo, hoje vai pingar mel nesse microfone, que é tanto amor, gente, filho é amor demais, não é? Eu falo assim, é um amor que todo mundo precisava sentir e entender, né, Camila? Posso responder? Claro, a fique à pergunta do vontade. Pedro? Olha, aqui não vale mentir, né? Eu não vou, assim, eu realmente nunca programei. E aí quando aconteceu, eu falava, Deus que mandou, né? Como se eu não tivesse participado de Deus nada. olhando lá de cima pra cara da... Então assim, agora a culpa é minha, né? Engravidei muito cedo, né? Como eu disse, com 20 anos, mas assim, uma grata surpresa, porque meu filho é arquiteto também, né? Eu espero trazê-lo para que vocês possam conhecer um dia. E tive 2 filhos próximo um do outro, né? E eu tenho a curiosidade que no meu 4º filho, no Davi também, lógico que eu tenho 4 homens, eu não posso dizer que eu não fui buscando uma menina, né? Eu falava, agora vem, e vinha outro menino.
E na última gravidez minha, eu estava bem envolvida em treinar para competir no fisiculturismo. E estava ali com todos os remédios, os treinos pesados. E sentindo dor na hora do treino, quando eu busquei o meu médico, né, Dr. Valmir, ele falou, olha, Val, acho que você já deve estar uns 4 meses, né? Então, assim, mais uma grata surpresa e graças a Deus, Davi veio também para trazer muita alegria e é isso. Você, Camila. Tá lá, dá tempo, Pedro Parola? Meu é igual da Val, assim, ó. Foi tudo assim, veio, mas de novo. Foi tudo assim, ó. Tudo sem planejar, mas graças a Deus vieram com muita saúde. Heitor, Gabriel, João Vitor. São 3 meninos também. Eu brincava, Val, que sempre ficava também aquela expectativa, né? Será que agora vem a menininha? Será que vem? Aí no terceiro, a minha mãe me catou, assim, foi lá na médica e falou, vamos operar essa menina. A médica até brincou e falou, não, mãe, mas essa é uma decisão, né, que eles têm que tomar. A minha mãe já tá tudo decidido. Chega de criançada aqui, mas graças a Deus, né, muita saúde e são eles que fazem aí toda essa felicidade, né, na nossa vida, que move. É verdade. Val, a gente precisa fazer aquele intervalo, uma pausa obrigatória pré-rede rapidinho, mas a gente volta já para seguir aqui esse bate-papo e conversar também um pouco mais com a nossa audiência. É bem rápido. Repórter CBN. Sexta-feira, 9 de maio de 2025. A inflação do país subiu 0,43% em abril. O resultado representa a desaceleração de 0,13 ponto percentual na comparação com março. O grupo Alimentação e Bebidas exerceu maior impacto no IPCA, mesmo depois de registrar queda no período pesquisado pelo IBGE. Batata inglesa, tomate, café moído apresentaram alta. Já o arroz registrou queda. Os alimentos influenciam significativamente o resultado até quando apresentam menor variação, já que tem o maior peso na composição do indicador. Outro destaque do mês foi o grupo Saúde e Cuidados Pessoais, que subiu, influenciado sobretudo pelo aumento dos preços dos produtos farmacêuticos. No ano, o indicador acumula avanço de 2,48%. Os investidores reagem aos dados da inflação brasileira, que veio em linha com as projeções. O mercado financeiro ainda repercute o acordo entre o governo americano e o Reino Unido e as recentes decisões sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,33% aos 136.687 pontos. O dólar comercial está praticamente estável, negociado a R$ 5,66. O euro vale R$ 6,37, alta de 0,35%. E a primeira turma do STF ameaça, ou melhor, começa a julgar hoje a resolução da Câmara que tranca a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem relacionada aos atos de 8 de janeiro de 2023. O texto pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus no inquérito do golpe. Os ministros têm até a próxima terça-feira para analisar a proposta aprovada na Câmara na quarta-feira. Em outra frente, o PT e o PSOL estudam ingressar no Supremo com uma ação conjunta contra a decisão dos deputados. Os partidos Rede e PDT já protocolaram um recurso que pedem a inconstitucionalidade da medida. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Vem aí a maior Expo Agro de todos os tempos. De 11 a 20 de julho com 2 grandes shows nacionais por noite. Sábado, dia 12, tem Ana Castela e Maiara e Maraísa. Dia 18, tem Léo Santana e a sensação nacional do pagode, Ferrugem.
Dia 19, se preparem para Zé Neto e Cristiano e Hugo e Guilherme. É a maior Expo Agro de todos os tempos. Ingressos limitados. Compre o seu no site blackticket.com.br ou nos pontos de venda. Prime Eventos, Casa de Festas e Livraria Janina. Realização Sindicato Rural de Cuiabá. Produção Ditado Produções. Patrocínio Senar Mato Grosso. Apoio Governo de Mato Grosso, Prefeitura de Cuiabá e Assembleia Legislativa. Com a família reunida é só pegar o celular, escolher o melhor sabor pra todo mundo jantar. Chega pizza em todo lugar. Gato Mia, pra família toda aproveitar. Gato Mia, entrega na cidade toda. A gente conhece cada cantinho pra levar a melhor pizza e você aproveitar cada pedacinho. Chega pizza em todo lugar. Delivery Gato Mia. Peça pela iFood. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida pra frente. Pontes juntando as pessoas. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. Olha as obras da ferrovia aí. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. Tá precisando da energia da Ultragás? Pede no app, vê no zap que logo a gente traz. É rapidinho, clique, clique e oh, gás! Em assunto de energia, estamos sempre inovando. Com energia elétrica e o biometano. Ultragás, somando energia. Os incêndios criminosos estão colocando em risco a vida de milhares de pessoas, animais e todo o bioma da floresta amazônica. Incêndio na Amazônia é crime e os responsáveis estão sendo rigorosamente investigados e punidos. Só em 2024 foram embargados mais de 300 mil hectares e realizados 232 autos de infração, somando mais de 500 milhões de reais em multas. O governo federal, em parceria com estados, municípios, continua com as ações contra os incêndios. Fortaleça esse combate. Denuncie pelo 0800 061 8080. Governo Federal. Atenção, eleitores! Com a reabertura do cadastro eleitoral, todos os serviços estão disponíveis presencialmente e online, inclusive a biometria. Se preferir, faça o procedimento inicial de autoatendimento, mas lembre-se, após o cadastro online, você tem 30 dias para concluir a coleta biométrica pessoalmente. Agora você pode registrar suas digitais em qualquer zona eleitoral ou central de atendimento em todo o estado. Mais informações no site do TRE de Mato Grosso ou pelo telefone 0800 647 8191. Justiça Eleitoral de Mato Grosso. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. Você está ouvindo Jornal da CBN Cuiabá. Nove horas falando de arquitetos, mas agora eu tô vendo que vocês estão falando de mães. Eu falei, tá tudo certo, tá, seu Carlos. Nós estamos falando de tudo um pouco e ele quer conversar um pouquinho aqui com a nossa audiência, compartilhar aqui também um pouco das experiências dele. Dá para soltar na caixa de som para as meninas, Pedro? Vamos escutar, seu Carlos. Camila, trabalho com móveis planejados. Só não vou citar o nome da loja, para não dar problema. A questão toda é que eu só tenho a parabenizar os arquitetos, porque eles fazem realmente um ambiente muitas vezes minúsculo se tornar um amplo ambiente, e tudo muito no seu devido lugar, e tendo uma boa empresa que faça os planejados de acordo com o que o arquiteto precisa, né, para dar aquela funcionalidade, para dar aquele acabamento, fica perfeito. Então esse conjunto de coisas, vamos dizer assim, entre arquiteto e móveis planejados, seja ele qual for, até mesmo na marcenaria, no final o resultado é sempre muito positivo, porque hoje você não consegue comprar móveis prontos, vamos dizer assim, para que possa fazer aquele ambiente ter o tchan, né? Para que ele fique realmente exatamente como você quer ou como que o cliente precisa.
Então, muitas vezes, o planejado ele é essencial para que uma casa fique realmente muito bonita. É isso, parabenizo a todos os arquitetos pela forma que trabalham, pela forma que executam o seu serviço e ajudam os planejados. Obrigado. Tá aí, eu falei Carlos Santos, eu não sei de onde que eu tirei o Santos. É o seu Carlos Alberto, meninas. Tá falando aí também, valorizando, né, a importância daquilo que você repete aqui pra gente todas as sextas, não é não, Val? Exatamente. Da programação, né, do briefing, de fazer personalizado realmente esse projeto de acordo com a necessidade do cliente, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o papel do arquiteto nesse processo, né? E falando aí da maternidade, isso é algo que é muito, é algo que a gente vive na pele, assim, das mães entenderem quando vai contratar um arquiteto, ou aliás, quando vai fazer um projeto, quando ela vai pensar no quartinho do primeiro filho. Às vezes ela pensa, mas por que eu vou contratar o arquiteto se eu posso ir direto na loja de móveis planejados? E as empresas, elas são nossas parceiras e elas vão entregar o resultado, mas baseado em um planejamento que nós temos. E a pessoa que vai fazer a loja de móveis planejados, eles muitas vezes não têm a capacidade de entender aquele espaço, o layout, ele não tem a vivência para entender o que projetar para aquela família, como encaixar, né, isso em cada espaço, mas sim de executar com excelência aquilo que foi previamente pensado para atender aquela família, aquela criança que está chegando, pensar naquele quartinho com carinho, né? E fazer com que as coisas, como a gente já disse lá atrás, fazer com que funcione. Sim. E não somente fique bonito. Eu sou suspeita de falar, porque eu sou, assim, fã da arquitetura, apaixonada mesmo, assim, eu acho que muda vidas, né? Muda histórias, realmente, a arquitetura. Val, uma outra curiosidade que eu tinha aqui para Marcela é com relação a essa questão, não sei como que é a organização lá no teu escritório, com a tua equipe. Você acha que depois de passar, né, pela experiência da maternidade, é mais fácil liderar? Isso traz um tipo de confiança maior ali no momento de tomar as decisões junto à sua equipe? Tem coisas que se assemelham, né, na hora de conduzir um escritório, também se assemelham ali com a maternidade? O que você pode contar pra gente de curiosidade? Bom, quando nasce, as pessoas falam assim, gente, eu não sei ser mãe. Né? Eu acho que todo mundo que vai estar aí no primeiro filho gente, como que é ser mãe? Eu vou aprender isso onde? Onde é que está escrito? Que livro que fala? E eu acho que a nossa primeira liderança, grande liderança, ainda que a gente exerça cargos de liderança antes, a nossa grande liderança é em casa. A maternidade. Né? É a maternidade. A gente conseguindo equilibrar, educar, mostrando para os filhos, ensinando eles, né? Porque esse é um grande desafio. E eu acho que a gente aprende muito aí sobre liderança, estratégias que a gente pode trazer para o escritório. A Thaisa está aqui do nosso escritório e as meninas, eu como sou mãe de 3, lá no escritório, às vezes as meninas falam que eu sou um pouco mãe, sabe? Eu falo, gente, eu não consigo, às vezes, separar, vocês me desculpam. Mas eu trago um pouco daquilo que eu tenho em casa e tento, né, trazer todo o carinho. Da mesma forma que eu tenho carinho pelos meus filhos lá em casa, eu tenho um grande carinho pelas meninas lá no escritório. E a gente tem uma relação muito familiar. Eu falo, eu não consigo ter uma relação só de trabalho com vocês. Esse não é o meu perfil de liderança. No meu perfil, eu abraço, a gente tá próxima, eu conto com vocês, não só no profissional, mas temos um núcleo, assim, amizade. Eu acho que essa é a relação que a gente tem que construir dentro do nosso ambiente de trabalho. A maternidade agrega amor, né? Demais. Acho que, assim, aí tudo você conduz com mais doçura. Vou mandar um abraço, meninas, pra galera que tá sintonizada aqui conosco. Professor Rodrigo Neto passou bem cedinho mandando um abraço pra gente. Professor Luciano também. Benedito Lucínio, Dito tá acompanhando, acho que salvo engano, do bairro Novo Milênio. Também tá aqui comentando o nosso bate-papo. O Evandro Teixeira também tá aqui na nossa sintonia. E tem alguém também que não deixa passar batido aqui também, sempre participa conosco. Olá, Camila, Pedro, estou aqui ouvindo essa entrevista maravilhosa e carinhosa falando sobre a maternidade com a Val e a Marcela. Um abraço para as convidadas e para todos aí na CBN. A Érica, lá da Léo Madeiras, e aproveitou para compartilhar conosco também a estreia do filho dela na nova categoria que ele foi campeão, Pedro. Parabéns, lembra que ela fala, kart, né? É kart que ele corre, se eu não tô doida. E mesmo. Tá liderando o campeonato. Será que a gente tem uma mãe orgulhosa aqui na nossa audiência? Um abraço super carinhoso pra Érica, que já também toda
ocupada. Pois é, eu tô devendo. Ô, Érica, fala Esporte. comigo de novo pra gente marcar. Eu vou passar pra Érica o telefone de Lucas Quinas, porque ele vai agilizar essa entrevista com um pequeno aqui pra que a gente possa falar também sobre esporte e sobre esse orgulho da Érica que já teve aqui conosco. Vamos combinar, porque eu falo aqui, ó, mas é muita coisa pra fazer, eu esqueço. Agora, Lucas Quinas é que vai combinar com a Érica esse bate-papo aqui com um pequeno pra gente. 9h44, meninas, quase caminhando pra reta final, mas dá tempo ainda. Pedro, você tem mais curiosidades por aí? Tem alguma lembrança que, fugindo um pouquinho da pauta também, com a tua mãe, alguma coisa carinhosa que você queira compartilhar? Enfim, aqui essa sexta-feira tá tudo liberado aqui, não tá não, Val? Pra falar de história, pra falar de mãe, pra falar de maternidade. Mãe com mãe pode tudo, você sabe, né? Fica à vontade, Pedro, pra falar aí com as meninas. Eu que tenho a minha mãe distante nesse momento, né, mas a gente tem uma ligação muito, que ela chama de umbilical, né? E não é diferente, né? Analisando fisiologicamente. Mas assim, a gente escuta muito hoje, especialmente nesses últimos dias, uma situação de que a gente vê algumas pessoas defendendo que há quem fale, de certa forma, com romantismo em relação à questão de ser mãe. Como é que vocês analisam isso? Eu vi que vocês têm aqui um carinho, e, enfim, falam com muito orgulho, né, o fato de ser mãe. Mas tem também um posicionamento ali de mulheres que acham, de certa forma, dependendo da forma de tratar, que romantiza essa ideia. Como é que é vocês, né, sendo adepta mais nesse sentido de, não, mãe é um processo interessante, e isso fica muito claro com os depoimentos de vocês. Como é que vocês lidam num processo divergente desse pensamento de vocês? E aí, Val, nem tudo são flores e nem tudo é um mar de rosas também, né? Eu ia falar que nem tudo são flores, viu? Porque também existe a exigência do lado deles, né, da nossa ausência. Né? E isso, lógico, que implica várias situações, às vezes uma nota mais baixa na escola, às vezes por conta da ausência em casa, não acompanhar tanto o tempo que fica no celular, no computador. Então, são situações que nós precisamos administrar. Você tem essas cobranças em relação aos meninos também, às crianças? Como a gente fala muito, maternidade é um desafio constante, né? Eu com 3 em idades diferentes e exigências diferentes, a gente é uma doação, assim, que eu falo assim, a gente tem que ter um suporte emocional para dar conta mesmo. Eu chego do trabalho, tem dias, o meu pequeno tá com 1 ano e 2 meses, então eu tenho que estar com ele no colo. E às vezes está só eu e os 3. A minha do meio está em fase de aprendizado, de leitura, e nós estamos assim num desafio gigante para que ela aprenda a ler. E não tem como a gente, como família, a mãe principalmente, não entrar nesse processo. Então eu tô com o neném no colo, tô com a do meio, do lado, lendo o livro, e eu tentando juntar com elas as sílabas para que ela complete uma frase na emoção, na expectativa de que ela consiga, de fato, completar essa frase, porque a gente fica tão ansiosa, mais do que eles, porque a gente quer que desenvolva. A gente, hoje em dia ainda, a gente tem tantos medos, né? Ai, será que meu filho tem alguma dificuldade, tem algum problema? Será que ele vai ler? Será que ele vai andar? Será que ele vai falar? Será que ele tem algum... né? São tantas taxações em cima das crianças hoje, desde que elas começam a se desenvolver, e tantos medos nisso, e eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que, você sabe que não é nem a questão da gente se doar fisicamente, que é esse momento que eu chego em casa cansada, mas eu sento, vou ler com a do meio, tenho que dar atenção para entender o que a mais velha está precisando, e tá com o neném no colo, que é físico. Mas sim, a preocupação daquilo que a gente não está vendo, né, Val? Sim, o mental, o desgaste mental de que, assim, se eu estou fazendo um bom papel, né? Não é só fazendo o papel, mas eu estou ensinando da melhor forma para que no momento que eu não esteja, para que no momento que ele tiver o celular, eu ainda não estou nesse momento, mas vocês já têm as crianças maiores, né? As minhas não têm ainda, por exemplo, telefone, mas quando eu entregar um telefone para mim, já é algo que eu penso na minha com 10 anos, quando eu entregar o telefone para ela, eu vou ter passado toda a base para que ela saiba usar. Eu acho que não, quando a gente fala que não é um mar de rosas, eu acho que o principal desafio é a gente lidar com os medos, os nossos medos, né? De não entregar o melhor para eles, para que quando eles comecem a caminhar com os próprios passos, a gente tenha a segurança de dizer assim,
fiz o meu melhor. E eu acho que para além do medo, só aproveitando isso, Val, tem também uma palavrinha ali que sempre ronda a mãe, que é a tal da culpa, né? Será que eu tô trabalhando demais? Será que eu tô dando... Tem 3, a Val tem 4. Será que eu tô dando mais atenção para um do que para outro? Será que eu tô sendo mais dura com um do que com o outro? É um outro desafio também, né, não, Marcela e Val? Eu falo assim, a preocupação não dá para detalhar, mas é assim, no final que dê certo. O que é esse dar certo? É seus filhos estudarem, seus filhos formarem, seus filhos estarem com uma saúde mental, que a gente vê hoje. Quantas crianças com tantas síndromes, com ansiedade, tão pequenos, né? Muitas vezes até por nossas ausências, mas nós precisamos trabalhar, né? Lógico que se nós pudéssemos ficar ali o tempo inteiro, né? Nós somos mães, né? No meu caso, eu sou mãe e pai, né? Então a gente tem que assumir esse papel, abraçar e ir para o front mesmo, né? Então a preocupação maior minha mesmo eu tenho em todas as faixas etárias realmente, pensar assim, dá certo lá no final, é você dar uma base, um alicerce para que eles saibam enfrentar tudo que vem pela frente aí, né? E que eles possam entender, né, também. E eu lembro da minha mãe, eu tive uma infância que a minha mãe precisava trabalhar muito. E eu tenho fotos que a minha mãe não estava presente em alguma apresentação da escola. Estava minha madrinha, estava minha avó. E hoje eu peço a Deus, assim, eu consigo ir nas apresentações dos meus filhos, graças a Deus, mas quando eu lembro desses momentos da minha mãe, mas eu lembro com alegria, porque eu sei que ela estava fazendo o melhor e que os nossos filhos possam, né, ter esse espelho. Esse sentimento, esse sentimento de que não era de não levar essa dor para a vida adulta, de entender que a mãe estava ali se dedicando, fazendo o melhor e que sempre que podia, ela vai fazer e vai estar presente. Uma curiosidade aqui nessa reta final, Marcelo, usando aí todo o teu trabalho, toda a tua criatividade, mãe cansa também, né? Às vezes a mãe, ela fica com medo de cansar, com vergonha de falar, nossa, eu tô exausta, hoje eu queria que as crianças ficassem ali, vai passear com a Alain, vai dar um giro aí com essas galera, que hoje eu quero descansar, né? Não, Marcelo, acontece isso também. Se você pudesse pensar um cantinho, um espaço ali, a sua cara, para você poder recarregar as energias, o que não poderia faltar ali nesse espaço para o descanso da mãe, vamos dizer assim, descanso da Marcela, enquanto o pai está passeando com a criançada toda? No descanso da mãe tem que ter isolamento acústico. Tem que ter, como tem na rádio, tem que ter isolamento acústico, porque gritaria o tempo todo. Então eu acho que silêncio vale ouro pra gente, silêncio vale ouro, assim, é algo que a gente não tem. É uma joia rara, é ter um momento assim de silêncio, de paz, tem que ter um som gostoso, tem que ter um ambiente confortável, pensado no mobiliários confortáveis, ergonômicos, iluminação, Val, muito bem pensado. Acho que a iluminação, ela é fundamental em todo ambiente. As pessoas às vezes não valorizam o papel da iluminação. Pois é, eu já trouxe o João Davi, que falou de iluminação e saúde, e trouxe a Márcia da Neomobile, que falou da parte acústica, né? Então nós estamos só... Já agilizamos tudo aqui, né, Val? Faltando tudo. A iluminação, ela traz descanso, ela não tem como. A gente pode projetar um melhor ambiente, né? Com o mobiliário, mas se a iluminação for errada, não tiver gostosa, não vai trazer aquela sensação de conforto, né, Marcela? Mandar um abraço aqui também, Pedro, pro seu Heraldo Duarte, tá passando aqui para mandar um bom dia para as meninas e tá aproveitando para dizer, quero parabenizar todas as mães da bancada nesse dia lindo. Deus criou as mães com um toque especial, coragem, amor e muita luz. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada, seu Heraldo, ele que tá aqui na nossa sintonia sempre. Antes de caminhar aqui para as últimas palavras das meninas, eu sei que Pedro Panoc tem mais um recadinho para reforçar aí para nossa audiência. O que é que você nos conta, Pedro? Obrigado, Camila. Pessoal, sabia que a energia solar, além de sustentável, é uma forma de economizar na conta de luz e que agora você pode se conectar a essa energia do futuro, 100% renovável, sem precisar instalar placas solares no seu imóvel? A Reenergiza apresenta mais uma solução para você, energia solar compartilhada. Com ela, você reduz até 25% os custos com energia elétrica, economizando para reinvestir no seu negócio. Aproveita essa oportunidade imperdível. Acesse reenergiza.com.br/25 e saiba mais. Reenergiza, todas as soluções em energia em um só lugar. Camila, Val.
Tá aí, 9h54, quase caminhando para a reta final aqui do nosso bate-papo dentro do Arquitetura em Movimento. A cada sexta-feira, a Val Brito traz um tema especial para a gente tratar por aqui, uma novidade, e aliando também a questão da arquitetura sempre com a saúde, né, Val, o conforto, as principais tendências, enfim, é sempre um bate-papo super interessante, mas hoje, certamente, uma sexta-feira aqui muito especial para a gente, para falar desse trabalho, né, do arquiteto, mas também falar muito mais sobre a maternidade. A Marcela Porto, arquiteta, urbanista, aqui participando dessa manhã super agradável conosco. Pedro, você tem mais alguma curiosidade nessa reta final ou tá tudo certo por aí? Tem algum ouvinte aí conversando com você, fazendo alguma pergunta, meu amigo? Fica à vontade. Não, a Marcela mencionou essa questão de ter um ambiente tranquilo. Tá faltando tratar aqui de blackout, né? Porque vai bem um blackout ali para entrar a luminosidade do dia. Mas enfim, não, parabenizar, na verdade, vocês essa oportunidade, né? Já parabenizar a Camila, né? Porque a gente está aqui mais diariamente. A Camila é uma mãe super dedicada, cuidadosa. A gente observa também, né, a mesma similaridade em relação à Val. Com a Marcela também não é diferente. Parabenizar vocês e aproveitar, parabenizar todas as mães. Porque amanhã não tem jornal, já deixo aqui os meus votos. Vamos seguir parabenizando aí as mamães até às 11 da manhã. Seu Daniel também, que está sempre sintonizado aqui conosco, Val, ele está acompanhando lá da Chácara dos Pinheiros, também desejando um feliz Dia das Mães para todas vocês. Obrigada. Que Deus abençoe muito. Nessa reta final, Val, eu queria que você ficasse à vontade, assim como a Marcela, para trazer uma mensagem especial aí para as mamães, para os filhos de vocês também, compartilhar alguma mensagem final aí com o nosso ouvinte nessa manhã, mas dizer que foi super especial ter a companhia de vocês aqui nessa sexta-feira que antecede o Dia das Mães, que é uma data tão importante para nós, né? É verdade, Camila. Bom, primeiro eu quero aproveitar o gancho do Pedro e dizer que esse estúdio tem que ficar impecável. Com tantos arquitetos que nós temos aí qualificados, aqui verdade, não pode ter falha nenhuma, nem de iluminação, nem de acústica, nem de mobiliário, nada, viu? Quero agradecer, né? Eu quero parabenizar primeiro, em especial a minha mãe, Dona Dulcineia, que mora numa chácara, dizer que eu sou muito grata, né, pela vida dela. E também aos nossos ouvintes, às nossas lojistas mães, arquitetas, né? Que eu sei que o desafio de estudar, de trabalhar e ser uma boa profissional, se destacar no mercado, realmente é um desafio. E eu parabenizo todas elas, em especial parabenizar você, Camila, obrigada, Marcela Porto, que Deus te abençoe, que você tenha muito mais sucesso ainda. E é isso, obrigado pela sua presença. Obrigada, Marcela, fica à vontade para deixar a tua mensagem e também deixar as tuas redes sociais, né? Quem quiser conhecer um pouco mais. Hoje nós voltamos as nossas atenções aqui um pouco mais para a maternidade, mas fica à vontade para falar um pouco também do seu trabalho nessa reta final. Quem quiser te acompanhar os seus projetos, o seu dia a dia também, a sua rotina de mãe, fica à vontade, o espaço é teu. Gente, obrigada por essa manhã, Camila, Val, em seu nome, Val. Parabenizo todas as nossas ouvintes, mamães. Que Deus possa, assim, nos pegar na nossa mão sempre e nos ajudar, né, nos conduzir, que a gente possa sempre seguir dando o melhor para os nossos filhos e conciliando, né, a nossa profissão, que a gente não faz, eu acredito que a gente não faz... porque precisa, mas a gente faz porque ama também. Eu sou arquiteta porque eu amo ser arquiteta. Eu tenho um grande prazer de levantar de manhã e dizer para os meus filhos que a mamãe ama o que faz. E que a mamãe não está ali somente para dar o ganha-pão para eles, né? Porque a gente precisa. Mas a mamãe tem prazer de fazer e que a mamãe quer dar orgulho para eles, tendo, né, o trabalho e a profissão. As minhas redes sociais, o meu Instagram, quem quiser seguir, quem puder seguir, é Marcela com 2 L's, Porto, _arquitetura. A gente trabalha com todo tipo de projeto, mas tem um carinho especial por fazer projetos para famílias, né? Considerando todo o nosso histórico aí, é um prazer muito grande. E um feliz Dia das Mães para minha mãe também, que tem um nome parecido com a sua. Minha mãe chama Lucineia. Um beijão para minha mãe e um beijão para todas as mães. Um beijo para Thaísa, né? Da equipe da Marcela, que está aqui conosco também nessa manhã. Um ótimo final de semana para todos vocês. Meninas, foi um privilégio ter a companhia de vocês aqui nessa sexta-feira para brilhantar aí a nossa sexta que antecede o Dia das Mães. Desejar um feliz Dia
das Mães para Marcela, para Val também, para minha mãe, Dona Marli, para minha avó, Dona Maria. Dona Maria maravilhosa, é a mulher mais linda que existe nesse universo, Val, Dona Maria. Ali é meio uma cara da uma focinho do outro. Depois eu vou mostrar as fotos aqui para as meninas nos bastidores, mas obrigada pela companhia, obrigada pela companhia de Pedro também aqui trazendo as curiosidades dele com relação a esse universo da maternidade, né? Que é tão cheio de desafios, mas que é muito prazeroso, assim como a profissão das meninas aqui também, a gente percebe, né, Val, o carinho. Exatamente. E o quanto brilha os olhos também da Marcela, não só quando ela fala das crianças, mas também da profissão. Obrigada pela companhia de vocês. Eu que agradeço. É isso, Pedro. Vamos fazer um intervalo. A Rede CBN nos chama. O repórter... Eita, nós! Eu travei aqui. O repórter CBN traz os principais destaques dessa manhã. E quando a gente voltar, o Lucas Quinas fala de esportes aqui com a nossa audiência. É bem rápido, já voltamos.